Você tem fome de quê? De quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É isso aí. A moçada, bom dia, boa tarde, boa noite. O primeiro podcast Vestibulandos Tem Fome. Mas tem fome de quê? Tem fome de cultura, tem fome de arte, tem fome de diversão. Como falou o Titãs, você ouviu na música Comida. Vestibulandos precisam saber de algumas matérias, de algumas dicas, mas também precisam se divertir, precisam saber como é que cuida do coração, como é que cuida da alimentação, aonde é que eu adquiro mais cultura, quais são os livros, os filmes, as músicas, como é que eu vou atuar nos meus próximos 3 meses. Que vida difícil, o que é setembrite, esse negócio que está deixando todo mundo doido no mês de setembro e às vezes até no mês de outubro. E nós vamos estar aqui nesse podcast toda segunda-feira, 19h30, no YouTube e no Facebook, às 20 horas no Instagram. Eu vou fazer já um pedido para você. Eu me chamo Marcos Gomes Guimarães, fui professor 30 anos de pré-vestibular, hoje sou palestrante, e o pedido que eu vou te fazer é que se você gostar, se você achar que é legal para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus pais, para os seus avós, para os seus vizinhos, você compartilha e se estiver no YouTube, deixa o seu like que você vai ajudar bastante a gente, tá bom? Hoje, no primeiro podcast de setembro, eu tenho o orgulho e a honra de trazer um colega de trabalho há praticamente 40 anos. A gente trabalha juntos e somos amigos. O professor Ricardo Depes, de Química. Estão lembrados dele? Não tem um fio de cabelo branco. Tudo bem, Depes? Tudo bom, Marcão. É a genética, Marcão. A genética é boa. Eu sei. O professor Ricardo Depes. Eu vou falar Depes porque é difícil. Tem gente que está sabendo hoje, não é isso? Que o nome do Depes é Ricardo. O Depes começou a dar aula. Bom, Depes, você é a cidade que você nasceu. Vamos começar por aí. Eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro. Niterói? Niterói. Nossa, 40 anos eu falo que você nasceu em Bilac. Eu fui para Bilac, eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Então, nasceu em Niterói, Rio de Janeiro. Muito bem. E aí, quando você começou a dar aula em Araçatuba, no Convequipe. Isso, comecei lá com o Chaim, com você, né, tal, e mais alguns parceiros. Começamos lá, começamos a ter uma estrutura bem humilde, né, Marcão? Mas começamos lá, começamos com o pessoal do Convequipe, depois aí continuamos. E isso foi em 1978. 1978. Nós trabalhamos juntos em Araçatuba, na rua Luiz Pereira Barreto. Luiz Pereira Barreto. Tá? Pouquinho antes na Tiradentes, né? Não, foi o contrário. Foi o contrário, o professor Depes. Começamos na Pereira Barreto, naquela casa. Verdade. Naquela casa. Isso, eu lembrei. Aí fomos para Tiradentes. Isso. Onde depois se tornou, onde era o INSS, isso mesmo. E depois se tornou agora uma casa de shows, e agora você não sabe. É uma igreja, um local, não, igreja não, é um local de orações, se não me engano, chama Ágape. Eu acho que de tantos os alunos ficaram orando lá, acho que virou alguma coisa assim. Bom, é uma casa de orações, tá? De fé. Talvez por ter muitas pessoas que frequentam. Então precisa de um espaço grande. Araçatuba, tanto eu quanto você, a gente não deixa de ir. Já vou avisando que vocês vão ouvir falar muito em Araçatuba, porque foi tudo onde começou tanto a minha vida, quanto a dele, quanto de alguns professores que vão estar aqui. O Depes, Oi. Aí depois do Convequipe, você foi trabalhar em qual escola? Aí eu fui para o Objetivo, né? Aí eu já dava aula no Objetivo em Ribeirão Preto, né? E na época eu estava terminando a faculdade, aí eu comecei a dar aula no Objetivo de
Araçatuba, aí depois, na mesma época, de Bauru com o Duda, né? Aí o falecido Duda, lá do Prever Objetivo. Prever Objetivo. E depois fomos para São Paulo, aí depois começou a rodar, e aquela vida de nômade. Em Araçatuba, nós temos pelo menos uns 20 mil ex-alunos. Mais, né, Debs? Mais. E eu tenho contato com uns 200, que é um grupo que eles formaram lá em Araçatuba. Vira e mexe, eles me mandam mensagem, eu fico sabendo das coisas que estão acontecendo, porque nossos ex-alunos, de Araçatuba principalmente, e Ribeirão Preto, tem muita gente que hoje é pai, já tem gente que é avô. Não, sim, a gente está sempre cruzando com alguém lá, né, Marcos? Recentemente, aqui em Ribeirão Preto, eu recebi um aluno que veio e falou: pô, você foi professor do meu pai, da minha tia, eu acho que da avó ainda não, mas estamos chegando perto. Aqui é jogo aberto, então a gente pode... eu já vou escancarar. Sim, pode. Eu completo 68 anos de idade em novembro. Você é muito próximo de mim ou um pouquinho mais velho? Isso, eu completo 69. Ah, é? Também em novembro? Em novembro, eu sou de 54. Tá. Nós temos uma brincadeira séria que, quando é possível, a gente comemora junto. Isso mesmo, você e um outro amigo. Inclusive, comemora eu, você, o Zé, que faz... Eu faço dia 16, o Zé dia 11 e eu dia 7. E normalmente a gente comemora juntos, já há alguns anos, e a gente convida uma pessoa que, na realidade, é para celebrar com a gente, mas para pagar a conta, não é isso? Isso, normalmente sim. Alguém assim, desse tipo. Então a gente leva um amigo em comum, né, que é o Chaim Zayer, onde tudo começou, Araçatuba, e a gente... eu trabalhei muito tempo em Ribeirão com ele, hoje não, hoje eu sou palestrante e você continua. Falar nisso, você continua dando aula, Debs? Continuo, Marcão. Eu dou aula, até o ano passado, né, com a pandemia mudou muito, mas eu dava aula no Rio de Janeiro para o grupo, e dava aula em Curitiba para o grupo, e aqui em Ribeirão Preto. E aí, com a pandemia, parou. Eu não fui mais para o Rio, não fui mais para Curitiba, mas continuo em Ribeirão. Em Ribeirão, eu sou professor do terceiros anos regulares, do terceiro super, do terceiro médio e de todos os cursinhos. Eu ensino toda a parte de química orgânica para os alunos do pré-vestibular do Grupo SEB, que são 19 salas. Eu vou confessar para você que eu tenho uma loucura, mas a loucura eu vou conseguir. Eu já fiz uma sessão de cinema em Araçatuba, no Cine Peduti, hoje Centro Cultural Tati. Os proprietários, Chaim e Adriana, me emprestaram, porque era beneficente, me emprestaram o espaço, e foi feita uma sessão de cinema com o filme do Charlie Chaplin. Sim. Tá. Era um sonho meu. O segundo sonho, eu ainda vou fazer uma aula, dica, igual era na época da USP, a gente só falava USP, falava Unesp, não tinha... não tinha FUVEST, não tinha... Eu pretendo fazer uma aula com 12 professores, 15 minutos cada um. Vai ouvindo. 15 minutos cada um, mas só dinossauro, tá? Só professor com 65 anos ou mais. Opa! Eu pretendo fazer uma em Araçatuba e uma em Ribeirão. E eu sei, em Araçatuba, nós vamos ter que fazer 2 sessões. Ou mais. Porque o saudosismo é muito grande, a vontade de rever os professores é muito grande. E de ver o professor falando sobre um assunto. E sabe qual que é a ideia? Mas, assim, depois nós vamos trabalhar essa ideia, é pegar um assunto atual, e todos darem aulas 15 minutos sobre esse assunto. Eu acho, inclusive, Marcão, que as aulas mudaram muito o estilo, né? Essa semana nós fizemos um único assunto, o Oppenheimer. Falando sobre o filme Oppenheimer da bomba atômica. Então, teve a parte geográfica, teve a parte histórica, teve a parte física, a parte química, a parte biológica. Eu acho, essa ideia sua é excelente.
E uma coisa interessante que você falou do saudosismo, quando a gente vê aula, por exemplo, eu já cheguei a dar aula para 8 mil, 9 mil alunos em uma semana. Então, quando você vê um aluno assim no shopping, ele olha para você, aí você, oi, ele, oi, professor. Mas o aluno que já passou, os pais, né, os quarentões que foram alunos nossos, eles fazem questão de cumprimentar. Sim. E uma coisa interessante, um fato interessante que eu sempre gosto de contar, Marcão. Um dia, uma grande amiga minha de Araçatuba, uma professora de inglês, chamada KK, que você conhece muito, Sim. família Caserta, ela virou para mim e falou, Debs, quantos anos você tem? Você foi meu professor. E eu falei, KK, o que você está falando, isso é uma coisa muito comum. Os alunos acham que quando a gente dava aula para eles, eles tinham 0 ano. Não. Quando você, quando eu e outros professores começamos lá em Araçatuba, eu tinha 23 anos. E eu 22. Então, você imagina, nós éramos 5 anos mais velhos do que os alunos que normalmente estavam no cursinho. Eu sou casado com uma ex-aluna. Eu fui casado com uma ex-aluna. Então, você vê... Aí ela falou, verdade, Debs, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então, nós não somos... Não é a sua idade mais a minha, né? É a diferença. Isso é uma coisa interessante. E toda vez que a gente vê hoje um médico, um advogado, né, dentista, o meu dentista, inclusive, foi meu aluno, eles fazem uma questão de falar, até para a secretária, ó, esse cara foi meu professor. Sim, isso é muito gratificante. Isso é muito bom. Isso não tem preço. Se vocês soubessem o tanto que faz bem a gente ser recebido bem, tem um lugar em Araçatuba chamado Espetinhos do Alemão. Lá parece reduto de ex-aluno. Então, toda vez que eu vou lá, eu encontro 5, 6, 7, até 10 ex-alunos, e o papo é esse. E aí eles querem saber de vocês. Porque como eu faço questão de não me desligar de ninguém. Eu faço questão de saber onde que está o cara, que deu o fulano de tal. Isso faz bem para mim, a turma com quem eu trabalhei em Araçatuba, Rio Preto e Ribeirão. Então, quando eles perguntam, eu sei mais ou menos a vida de cada um, onde cada um está. Lógico que eu deixo de falar daqueles que já partiram. E aí o pessoal pergunta, e aí eu sou obrigado a falar. Eu evito, para num momento de tristeza e tal. Mas eu sei, por exemplo, que tem 3 professores que estão lá no andar de cima, que deve estar dando uma aula dica lá maravilhosa. Opa, se tem alguns. Vamos chutar aí em homenagem, já que vestibulandos têm fome, e tem muitos alunos, ex-alunos, que vão lembrar deles. Em Ribeirão Preto tem um professor que era engraçadíssimo, gente fina, da sua área, que nos ensinou muito. Como é que era o nome dele? Matos. Eita, professor de química, brilhante. Amigão. O Matos tinha uma frase interessante, né? Ele, quando algumas coisas erradas apareciam, ele falava para mim, Debs, burrice é uma ciência. Então ele era incrivelmente... E para mim ele me ensinou que sexta-feira, quando o gerente do banco ligar para você, às 15:45 e perguntar, você vai depositar? Você desliga. Quem tem que ficar preocupado sexta-noite, sábado e domingo é o gerente. Segunda-feira você vai lá e resolve. Isso. Vamos pensar num professor agora de Araçatuba. Temos um famoso, 2. né? 2, aliás, mais, né? Mas vamos pensar em 2. Mas tivemos um lá mais da antiga, né? E que professor de física, polêmico, né? E tal. Mas era uma pessoa de um conhecimento incrível, que é o Montoni, né? O pessoal de Araçatuba vai lembrar do Montão. Você perguntava para ele, Montoni, e aí, preparou a aula? Ele fazia... Você já sabia que vinha rolo. É verdade. Montoni usava, na época, um cabelo Black Power. Isso. Né? Isso. Excelente professor de física. Os alunos todos que me perguntam, quando chega no física... Eles vão nele e no Kiko. No Kiko. O Kiko está vivo, está dando aula, está lá em Votuporanga, mais ou menos. Com os mesmos problemas daqueles cheques e vamos que vamos. E aí tem um professor mais recente que nós perdemos há pouco tempo, a turma que
de Rio Preto, de Araçatuba, da região de Araçatuba, vai lembrar muito dele. Era nosso amigo pessoal. Como é que chamava ele mesmo? Paulão? Paulão. Eita, Paulão, gente boa. Paulão, gente fina. Professor de física. Professor de física. Mas, o Marcos, é engraçado que eu não sei o que acontece. Talvez você que viaja muito, dá muita palestra, mas é interessante. A gente é professor de cursinho, o cara faz uma faculdade de 6 anos. Sim. 5 anos. Talvez ele não lembre dos professores da faculdade como ele lembra do professor do cursinho. Isso. É impressionante. Você já deve ter tido isso, como eu tenho, vários têm. Então, pô, cadê fulano? Cadê ciclano? Esse cara lá com 40 anos, ele lembra do pessoal do colégio. Um dos motivos que me veio à luz, e eu agradeço a Deus por isso, de levantar há 15 dias atrás e vinha esse nome. Vestibulandos têm fome. Fome de quê? Na hora veio para mim isso, eu falo isso, eu fico arrepiado, porque, pô, mas da onde é que eu tirei esse negócio? Tudo bem que a gente fala muito de os bons tempos de aula, eu tenho muita saudade do tempo que eu lidava com aluno, o meu dia a dia, eu continuo viajando, continuo fazendo palestra, inclusive em escolas, mas o Vestibulandos tem fome. Falar nisso, aula de português. Tem gente que deve estar estranhando. Vestibulandos tem fome acentuado. Aviso. O verbo ter, se ele estiver no singular, vestibulando tem fome, sem acento. Isso. Vestibulandos tem fome, acento circunflexo. Perfeito. Estamos aprendendo aqui. Eu vou trazer professores de português. Então eles vão olhar isso aí. Né? Vão trazer professores de literatura. Falar nisso, vamos falar mais ou menos a turma que nós vamos trazer aqui, Debs. Olha, nós vamos trazer Fernandão, professor de literatura, professor Miller, professor Edmur, professor Aldo, professor Fredão, professores que têm um carisma absurdo, né? Professor Gelfuso, professor Gilberto Abreu, porque uma das fomes que os alunos têm, né, Marcão, como você citou bem, é a vontade de rever. Porque aluno é aluno. Uma vez um pessoal do Rotary, eu fui sempre presidente do Rotary, 2 ou 3 vezes, acho que 3 vezes, e uma vez um cara chegou para ele e falou, ô presidente, eu falei, não sou mais presidente. Ele falou sempre para mim, uma vez presidente, sempre presidente. Isso. É igual aluno, uma vez aluno, sempre ele foi meu aluno. O cara já é doutor das quantas e tal, mas ele é aluno. Então, essa fome aí é o rever, é o gostoso. Eu lembrei de mais alguns que nós vamos trazer. O Edmur de Biologia, famoso Edmur. Nós vamos trazer alguns professores de Araçatuba. Opa! Quando eu trouxer, eu vou trazer uma excursão. Vai ter que vir um ônibus. Vem um ônibus com 8 professores de Araçatuba e a gente já faz aqui várias gravações. Vou trazer alguns professores de São José do Rio Preto, mas vou trazer professor aqui que o aluno não vê há 50 anos. Foi professor dele, vou dar um exemplo. Eu não sei como, mas eu vou arrastar os dois. O Bitar, oftalmologista, sim, e o Cabeção, Zé Arnaldo. Não sei, eles vão vir um dia sentar aqui e falar com a gente. E vou, quando não puder falar com o professor aqui na nossa mesa, a gente coloca ele no ar. Por exemplo, um professor de Salvador, um professor de Belo Horizonte, de BH, de Vitória. Nós vamos ter condição de, hoje, com a internet, a gente tem condição de entrevistar algumas pessoas. Nós temos muitos amigos, né? O grupo que a gente participa é um grupo que expandiu muito, né, Marcão? Então, o que aconteceu? Alguns professores foram se migrando para outros lugares, né? E isso aconteceu para Salvador, aconteceu para Rio Preto, aconteceu para o Rio de Janeiro, aconteceu para Vitória, né, Goiânia e assim por diante. Mas o mais interessante, que eu me elogiei a sua ideia de fazer isso, é o fato de que a vida ela faz parte de um contexto.
Os biólogos falam que a vida é feita de genótipo, fenótipo e meio ambiente. Então, o genótipo que você ganha do seu pai e sua mãe, fenótipo é você pintar o cabelo, e o meio ambiente. O meio ambiente é o que traz, e não tem meio ambiente mais gostoso que ambiente de escola, né? Isso. Um dia, eu vou até sugerir você um dia falar sobre sala de professores. É uma loucura. Sim. É uma loucura. É proibido em sala de professor ficar falando de matéria. Porque é a hora do seu descanso, é a hora dos seus 10 minutos, 15 minutos que você está... E é uma gozação geral. É terrível, terrível. E outra coisa interessante é saber o seguinte, frases famosas, né, Marcão? Tipo, professor, se eu só dá aula, se eu não trabalho? Essa é uma famosa. Além de dar aula, onde o senhor trabalha? Você faz o quê? E uma vez eu entrei no banheiro, e numa escola em que o banheiro era meio comum, professores e alunos, não tinha banheiro na sala dos professores. A hora que eu estava lá, né, aí um aluno viu lá e falou, professor, o seu aqui, ele acha que eu sou ET, né? Então, sai de lá, né, que não faz xixi e tal. E isso é muito interessante. Então, eu acho que esse seu programa, esse podcast, vai fazer com que alguns alunos falam, puxa, eu não tinha pensado nisso, né? Eu não tinha pensado naquilo. E sabe, Debs, a gente já trocou uma ideia sobre isso no sábado, e conversando com meu filho Marcos, que é publicitário, ele também sugeriu assim, de vez em quando traz um negócio totalmente fora do contexto, assim, um artista plástico para falar do trabalho dele. Opa. E como você pode ser médico e artista plástico. Um cardiologista para falar o que o jovem precisa fazer para manter o coração em dia. Um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo para falar. E eu não vou trazer poucos não, porque eu já fiz as contas. Nós vamos ter 36 podcasts de 30 minutos. A duração média é 30 minutos. Se o papo estiver bom, aí vira 2 de 30, né? Como qualquer outro programa. E vamos atrás de patrocinadores. Atenção, senhores patrocinadores. Estão abertas as inscrições. Lembre-se que esse programa vai para o mundo, inclusive América do Sul. Faremos 36 programas. 36. Sempre falando sobre vestibulandos, pais, avós e professores. E a vida que a gente tem. Debs, alguma outra mensagem que você... Então, Marcão, eu acredito que o que os alunos, os pais e os avós, os amigos, os namorados, as namoradas, talvez levaria desse podcast, seria, na minha visão, algumas coisas mais humanas, né? Porque, infelizmente, a escola, para pôr alguém na faculdade, ele é muito desumano, né? Aula, caderno, né? Simulado, estudo e tal. Então, falta humana. Uma vez, eu me lembro bem, isso já aconteceu com você também, eu acho, eu passei no corredor e um dia eu vi uma menina sentada, um rapazinho sentado do lado, eu vi os dois tristes, eu passei, aconteceu alguma coisa? Ah, não, professor, é cansaço. Não, mas que é algum problema, tal, que não sei o quê. E passado algum tempo, a menina passou no vestibular, o rapaz também, e o rapaz me encontrou. E ele me encontrou e falou assim, Debs, eu lembro até hoje que você me perguntou se eu estava bem. Certo? Então, isso e era uma bobagem. Nós estávamos, os dois estavam tristes, talvez um monte de matéria, pessoas, naquela frase, a única coisa que sei que não sei. Então, isso nós vamos tentar esclarecer para eles nesse papo aqui. É que as escolas que preparam para o vestibular, todas, elas têm uma quantidade de matéria imensa que precisa ser dado. Antigamente, né, Debs? Você que é aluno novo, jovem, agora do ano 2023, 2022, você não faz ideia o que era isso. A gente começava as aulas em fevereiro e ia até o dia 30 de novembro para começar a fazer a revisão. Aí os vestibulares
começaram a antecipar. O Enem antecipando. Bom, está acontecendo tudo agora no meio de outubro. Sim, tanto é que esse ano os vestibulares não passam do dia 20 de dezembro. Tudo, todas as segundas fases. Não tem mais segunda fase em janeiro. Então, por um lado é bom que você vai ter férias, professores e alunos. Por outro lado, eu falo a gente, mas é modo de falar. Nós, vocês professores, tem que acabar tudo final de setembro. Segunda semana de outubro. Para começar a fazer a revisão. Então, escola pré-vestibular, ela tem que pensar em matéria, tem que pensar em dar o conteúdo. Não dá para ela parar e ficar tendo, por exemplo, parar uma aula de matemática para um palestrante e falar com os alunos. Tem que ser fora do horário, tem que ser outro dia, tem que ser de sábado. E aí fica a pergunta para um outro programa, Marcos. É possível ter a semana do saco cheio agora? Fica para o próximo. Gente, conversamos hoje aqui com o professor Ricardo Depes, professor de Química, que me deu muito orgulho de estar aqui no primeiro programa, mas ele vai estar em vários, tá? Ele é convidado, é figurinha carimbada aqui para me ajudar, inclusive, a entrevistar as pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Vestibulandos têm fome. A gente se vê na próxima segunda-feira, dia 25, às 19h30, no YouTube, no Facebook, e às 20 horas lá no Instagram. Fica gravado, fica pronto para você ver. Você pode ver um pouquinho agora, um pouquinho depois, mas 25 minutos, 30 minutos, passa rápido. E a gente se vê segunda-feira que vem. Obrigado, professor Ricardo Depes. Valeu, Marcão. Obrigado a vocês. Um grande abraço, pessoal.